é o seguinte, a gente teve um Bitcoin aí saindo de 6 meses atrás, né, um pouquinho mais, né, antes da eleição do Trump, de 50, 60 mil, atualmente aí a quase 105 mil. Mas, ou seja, o Bitcoin já mais do que dobrou desde antes da eleição do Trump. Né? Não digo nem do Boron do ano passado, que foi maior, mas desde a eleição do Trump a gente já teve mais do que dobrou. E o Bitcoin continua subindo, né? A gente ainda tem algumas perspectivas boas para o preço dele para os próximos meses. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se esse momento agora, né, dado que a gente está, né, nesse meio do caminho, né, a gente já tem um Bitcoin que subiu de forma razoável, mas a gente ainda espera um Bitcoin que suba ainda mais um pouco. Né? Talvez não duplique, né, do que está agora, mas provavelmente tem espaço para subir ainda. E aí a pergunta que é a seguinte. Dado esse cenário, o que eu faço com o meu Bitcoin especificamente? Não vou nem entrar no mérito das alts. Eu vendo para alt, eu vendo uma parte, eu vendo tudo, faço um DCA reverso, O que tu acha? O que você recomenda aí, Pedro, para os nossos ouvintes? Pô, legal. Eu acho que vale a pena aqui a gente entender quais são os motores que estão provocando essa alta, para a gente analisar se esses motores têm uma viabilidade de continuar, e aí a gente fazer uma ideia com risco para ver a melhor ação, né? Eu acho que aqui a gente tem que olhar, o preço ele é uma resultado entre oferta e demanda, né? Então a gente tem aqui o lado da oferta nos últimos meses, a gente viu uma acumulação dos holders de longo prazo, a gente viu que o custo hoje de aquisição, mesmo dos investidores de curto prazo, está abaixo do preço do Bitcoin, né? E a gente vê uma oferta em exchanges muito baixa. Ou seja, a gente vê uma pressão marginal de venda aqui extremamente baixa nesse ponto, né? Mesmo com um preço relativamente elevado. Então, por que eu acho que aqui não é o momento de você ainda estar muito fora, né? Aquele momento tipo, já tive uma alta, eu preciso estar mais fora do que dentro do mercado. Porque o comportamento da oferta ainda não virou para aquele comportamento típico de quando tem uma realização em grande escala, né? Então, eu acho que aqui a gente tem que entender que quando essa oferta virar de característica, aí a gente vai ter um risco se acentuando e aí vai ser cada vez mais interessante a gente fazer realizações parciais do nosso lucro no Bitcoin, né? Agora, também, quais são os fatores de... Porque a gente se tem uma oferta forte, tudo bem, mas é uma combinação entre oferta e demanda. E aqui entra o ponto da demanda. Eu acho que a gente está entrando numa fase da demanda onde ela tem um potencial até bastante explosivo. Mesmo que o Bitcoin seja um ativo muito pesado, já no sentido de capitalização de mercado muito alta, já quando ele está em $100 mil, existe aqui um espaço de valorização, no meu ver. Principalmente pautado pela expansão da liquidez, que a gente falou, né? A gente está vendo uma expansão muito significativa, isso tende a acontecer até o final do ano. Então, eu acho que até o final do ano existe um espaço para o Bitcoin nessa tendência. Óbvio que se a gente tiver uma explosão muito significativa de preço, a gente pode adiantar esse processo de realização e não ser até o final do ano o processo de alta, né? Tem que ter isso em mente. Mas estou aqui apostando no direcional. O M2 entrega que o direcional é ainda para cima, né? Quando você pega até aquele gráfico do Bitcoin, preço do Bitcoin em cima do gráfico do M2, você vê que ele ainda tem um espaço relativamente interessante de valorização. Aí você pega esse processo de institucionalização do Bitcoin, que a gente vai falar mais para frente também, né? A gente vê grandes empresas acumulando Bitcoin. Então, você vê a Strategy hoje conseguindo chegar já a 560 mil Bitcoins. Você vê outras empresas copiando esse modelo, a MetaPlanet, a Melis aqui no Brasil, novas empresas anunciando compra. Então, a gente vê um processo generalizado de adoção de empresas. Cada empresa que compra Bitcoin valoriza muito normalmente na bolsa, então você tem um incentivo das empresas, pelo menos tem algum nível de exposição, né? E a gente está vendo essa leitura. E como você falou, a gente vai falar também mais para frente de alguns estados americanos, governos que estão aprovando as compras de Bitcoin, viabilizando pagamentos em criptomoedas. Então, a gente está vendo aqui um lado de institucionalização do Bitcoin muito alto, que eu acho que é uma demanda, que é uma tendência, né? Esses caras chegam num ponto que cara, não tem como não fazer. Então, eu acho que a gente ainda tem isso um pouco contratado para esse ano, né? Então, eu vejo esses três motores aqui: a liquidez, a institucionalização da demanda, né? E a gente também tem o alívio dessa... Qual foi a principal pressão do início do ano? Foi as tarifas. E agora a gente está vendo uma tendência de alívio, pelo menos para os próximos 3 meses aí, bem clara. A própria Casa Branca falou que quer fechar acordos com os 18 principais parceiros comerciais. Eu acho que o mais difícil, que era a China, eles já fecharam, né? Então, a probabilidade de eles fecharem com os outros 18 é alta. Então, imagina um cenário que daqui para os próximos 2 meses, a cada semana, você fecha 1, 2, 3 acordos. Eu acho que isso entra num nível não... dá para dizer que até pode provocar uma euforia mesmo, né? No sentimento de risk-on no mercado, que eu acho que é muito perigoso você estar de fora do Bitcoin nesse momento, né? Agora,
eu acho que a estratégia aqui mais recomendada sempre é o DCA, né? Ou seja, cada vez mais que o Bitcoin for subindo, a gente vê os sinais de venda, você tem que ir realizando, né? E lá na frente, quando a gente for falar das receitas, a gente vai falar sobre a importância de agora é o momento que talvez você tenha maior oportunidade de lucro no curto espaço, mas isso aumenta o risco. Então, toda vez que você consegue ganhar mais dinheiro no curto prazo, mais rendimento você consegue ter, mas mais risco e mais acompanhamento você tem que ter sobre as suas posições. Por isso que a gente vai indicar lá na frente como é importante você estar com o teu dinheiro ali alocado de uma forma que consiga rapidamente sair, de forma automatizada. A gente tem até uma ideia aqui de como trazer isso, né, uma solução para a nossa base aqui, porque é o momento mais legal do mercado, mas é um momento que, tudo pode virar da noite para o dia, né? Mas para mim é claro que a gente está tendo um risk-on aqui, um movimento. Eu apostaria que as condições de oferta e demanda mostram um sinal de espaço para o Bitcoin. Eu acho que é um momento de você, se você já está muito confortável com a sua posição, já tem muito lucro, vai realizando de forma paulatina até o final do ano. E acredito que quando as métricas de risco gritarem, né, oferta, a gente vê os long-term holders caindo, aí o custo de aquisição dos caras começando a passar o preço do Bitcoin, aí você tem mais pressão de venda, aí sim a gente vai começar a virar. Mas agora eu diria que a estrutura ainda está muito, muito bonita. É muito perigoso estar de fora do mercado cripto nesse momento. Não é tão longe daquela coisa que o Ron Paul fala da banana zone, né? Que a gente parece que a gente está chegando na banana zone, que é a ideia de que agora pode ser que as coisas fiquem muito loucas mesmo, a gente veja um bull market mais parecido com aqueles que a gente via em 2021 ou 2017, né?